fazermos um tratamento de limpeza. Sim. Muitas emoções foram empreendidas, já que falei no módulo iniciático, do Natal, da consciência de tristeza, de solidão, que muitos vibraram. Então, para iniciarmos o calendário, principalmente por conta dos reposicionamentos astrológicos, não é? Os astros estão também se reposicionando e fazendo rotações inversas, não é? Mercúrio retrógrado o próximo dia 14, sexta-feira. Então, caríssimos, com o Mercúrio retrógrado, prestem atenção no que vocês falam, evitando que faleis sem querer. Quem fala sem querer é aquela pessoa, estou fazendo só uma observação antes do tratamento, caríssimo. Quem fala sem querer é aquela pessoa que fala sem prestar atenção em si. Você não está prestando atenção no que você está falando, por isso que você falou sem querer. Você está no automatismo da vida. Não foi isso que eu quis dizer. Então preste atenção no que você quer falar, para que efetivamente saia da sua boca aquilo que realmente você queria dizer. Então, com esse planeta retrógrado, você precisa prestar atenção para evitar desgastes, desentendimentos, rupturas de relações, quer seja de amizade, quer seja afetivas mais íntimas, maus entendidos. Caríssimos, então prestem atenção. Acredito que seja um período muito propenso a um silêncio maior, a você prestar atenção mais em si, inclusive como estão os diálogos consigo. Muitas vezes você é um grande carcereiro de si, com palavras muito rígidas. Certa feita, acredito que no calendário de vocês, acredito que há uns 4 dias, estive em uma residência, em uma diligência de emergência, em que a jovem, era uma jovem que na cronologia de vocês, aproximadamente cerca de 14 anos, estava em um processo de automutilação nos braços e em algumas regiões do corpo, em um processo de automutilação, em que ela repetia frases muito destruidora. Eu sou incompetente, eu sou incapaz. Repetia essas frases em um processo muito forte e obsessivo. E então fizemos toda a pacificação do ambiente, restabelecendo o campo energético e espiritual da genitora, fazendo também dos seus irmãos, era uma mãe com 2 irmãos e esta adolescente, não é? Fizemos toda a estrutura porque não adianta fazer o tratamento somente de um, enquanto os outros não estão também na mesma frequência, não estão em tratamento. Então fizemos a pacificação e já tive notícias que ela está bem melhor, respondendo ao tratamento de forma positiva. Uma menina muito bela, porém desesperançosa, por conta de aberturas obsessivas. E então verificamos a causa dessas causas obsessivas. E uma delas era a frequência musical que estava naquele ambiente. A frequência musical. Então, caríssimos, prestem atenção que existem seres em consciência trevosa, voltada contrária à luz, que se aproveitam de frequências musicais para transmitir implantes obsessivos. Porque nesta adolescente havia ovoides, ou seja, estruturas obsessivas plasmadas nesta adolescente, que foram transmitidas pelo ambiente completamente tóxico, transmitido principalmente pela musicalidade depressiva que estava instaurado naquele ambiente. Então, caríssimos, trouxe aqui esse exemplo para que vocês observem que muitas vezes a desestrutura residencial, vou chamar desta forma, acontece ou está a acontecer
por conta das frequências de conversas, de músicas, os diálogos. Quais são os diálogos que você está empreendendo quando você vai almoçar com os seus filhos, com os seus familiares, quando você vai fazer a refeição da noite? Quais são os assuntos? Se você está em uma frequência de falar uns dos outros, é uma frequência muito tóxica. Aquilo produz ovoides. E os ovoides vão se instalando como se fosse um processo de uma doença que vocês possuem, chamado catapora. Vocês conhecem catapora? Uhum. Ficam bolhas, não é? Como se fossem bolhas. Os ovoides vão se plasmando como, espiritualmente visualizando o ser, é como se o espírito estivesse com catapora. Placas, bolhas. E ali vão se instalando larvas energéticas e espirituais maléficas. Então, caríssimos, com esse exemplo que trouxe, tomem conta do que você leva para os assuntos das suas residências, consequentemente as músicas que você empreende, por mais que sejam músicas de brincadeira. Mas músicas de brincadeiras funcionam como se fosse uma seringa que é injetada em uma única vez. Ali já transmitiu ali a desarmonia. Caríssimos, prestem atenção. Então vamos finalmente, não é? Antes que o caríssimo aqui me lembre novamente, para o tratamento da semana. O tratamento da semana, como eu estava a dizer, né, de forma anterior, eu me alonguei um pouco, às vezes fico um pouco nervoso querendo ser resumido, mas Pode falar, pai. Não é? É a minha frequência falar desta forma, Pode não falar. é? Então, dentro dessa estrutura do tratamento, peço que vocês peguem o alecrim, sabe o alecrim? Sim. Façam um banho do alecrim, macerando, ou seja, esfregando entre as suas mãos, deixando na água, deixa de repouso por cerca de 30 minutos, até 30 minutos, hein, caríssimos? De 15 a 30 minutos deixa de repouso e depois vocês se banham, pode ser o banho de cabeça, por 3 dias consecutivos. Feitos os banhos 3 dias consecutivos, de preferência você toma logo pela manhã, hein, caríssimos? De preferência pela manhã, 3 dias consecutivos, e vocês vão colocar dentro da casa de vocês, nesses dias em que vocês estiverem fazendo o tratamento com o banho, o ofício de Nossa Senhora. Vocês vão deixar tocando o ofício de Nossa Senhora em algum momento, em algum horário, não precisa ser no mesmo horário em que você estiver tomando banho. Nesses 3 dias em que você estiver tomando banho, então se você decidir tomar banho amanhã, depois de amanhã e no outro dia, nesses 3 dias você assume o compromisso de deixar em um volume razoavelmente o ofício de Nossa Senhora para que seja restaurado a harmonia e a limpeza de tantas larvas que porventura estejam nas paredes, na mente coletiva do ambiente. Sim. Deu para entender? Perguntaram o que é maceração. Você pega a erva, Por favor. coloca na água, pode ser numa bacia, e vai fazer assim com as 2 mãos, e a água vai ficando verde, né, da cor da erva, e você vai fazendo os pedidos, as vibrações, tudo de bom que vai acontecer ali depois do banho. Esse processo é chamado de maceração. Sim. E geralmente é com a erva verde. Se a erva for seca, aí vai ser por infusão, como se fosse um chá. Mas se eu passou a erva verde, pode ser seca. Verde. Verde. Se não for possível a verde, se só for possível a seca, então a seca você vai ter que fazer o chá, Sim. mas você não vai beber. Você vai fazer o chá com a erva seca e depois você vai se banhar, não é? Mas de preferência a erva verde, não é? Pronto, já respondi aqui, já tem essa pergunta. Outra coisa, quem está gripado pode tomar banho de erva? Sim, pode tomar. Sim, por favor, porque a gripe é uma variação do seu sistema imunológico colocado por meio de um vírus, não é? Algo físico. Nós estamos reverberando o equilíbrio do seu corpo como um todo. E por falar em gripe, caríssimos, que vocês possam ter
a continuidade de todos os zelos necessários empreendidos durante os últimos anos. Não se deixem descuidar diante das tratativas sanitárias, não é? Que vocês podem realizar no seu dia a dia. Então vocês ainda possuem a natureza de colocar o veículo protetor de máscara, fazer a higiene das suas mãos, reverberando para que, se você porventura esteja enfermo, não sair de casa, para justamente não transmitir para outras pessoas, ter o status de consciência. Isso é vibrar em consciência, não é, caríssimos? Vibrar em consciência, para evitar todas e quaisquer disseminações do vírus. Não há como vivenciar ainda uma realidade como se nada estivesse acontecendo. Ainda a travessia está acontecendo. E é importante ter paciência e sabedoria nesta travessia. Se você decide acelerar como se nada estivesse acontecendo, se colocando em riscos gratuitos, e então você coloca o seu corpo e, consequentemente, o corpo de outras pessoas em reverberações de enfermidades que você nem precisaria passar por aquele momento. Então, caríssimos, cuidem-se, tenham estratégias de autocuidado, preservem-se e preservem as pessoas que você ama. Neste momento é muito importante, pois a travessia ainda está a acontecer. Amem-se e respeitem-se. Isto é um ato de respeito. Sim, As assim pessoas seja. perguntando Não é? aqui o que é o ofício de Nossa Senhora, ou também o ofício da Imaculada Conceição, como é conhecido. É uma oração muito poderosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, amanhã eu coloco no canal, sim.